Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o TDAH. O projeto se chama Um Novo Olhar para a Educação. Vamos aprender um pouquinho sobre o TDAH? Nós precisamos conhecer quais são os tipos, quando que apresenta o TDAH, quais são as características, quem ajuda no diagnóstico e quais são as três áreas que precisam ter estratégias para auxiliar. Vamos lá? Os tipos de TDAH. Existem três tipos de TDAH. Existe a desatenção, imperativo impulsivo e a forma combinada. Muitas vezes a gente olha para aquela criança e ela às vezes responde de uma forma devagar, às vezes ela interrompe, né, outras pessoas falando, outras situações ela não termina uma tarefa e às vezes não achamos que é TDAH. Mas é claro que nem todos que têm essa característica têm TDAH, né? Então, muitas características nós precisamos conhecer para saber como agir nessas situações. Então, a criança às vezes está a 1000 por hora, não termina as atividades, não responde ao ser chamado, esquece o que tem que fazer. E aí vem a pergunta: quem que é responsável de fechar o diagnóstico? E quem que ajuda? Perceberam que são duas coisas diferentes? Então, a gente precisa saber exatamente a quem procurar e como avaliar também os relatórios desses profissionais. Então, importantíssimo, quem fecha um diagnóstico de TDAH é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Mas existem outros profissionais que ajudam no diagnóstico. Não adianta a criança ir apenas em um único profissional. Precisa ser um atendimento multiprofissionais. Então, o terapeuta infantil, a fono, o psicopedagogo, o psicólogo, o neuropsicólogo e muitos outros. E o trabalho ele precisa ser feito em três lugares. Desculpa, de três formas. Precisa ter os medicamentos necessários conforme o médico auxiliar, estratégias na escola e também em casa. Eu vou compartilhar com vocês um resumo do que foi apresentado aqui. Então, ao visualizarmos essas duas crianças, muitas vezes nós visualizamos esta criança com um aviãozinho, celular, papel, lápis, bolinha, e já imagina que tenha TDAH. Mas a criança desatenta também pode ter o diagnóstico de TDAH. Então, relembrando, existem três tipos: o desatento, imperativo impulsivo e a forma combinada. Essa forma combinada, a criança ela pode apresentar momentos de desatenção e também momentos de imperatividade, e ser impulsivo também. Tá? Aqui nós temos 10 sinais do TDAH. Ele está a 1000 por horas, 1000 por hora, dificuldade em esperar a sua vez, dá respostas de maneira lenta, interrompe a conversa dos outros, não responde quando é chamado, pode não terminar as tarefas, esquece o que tem que fazer, pode ser difícil ficar parado, pode ser visto como impaciente e também falar em excesso. E quem dá o diagnóstico? Isso é muito importante. Então, quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Perceberam? Ele fecha o diagnóstico, mas ele só consegue dar esse diagnóstico depois de passar por vários profissionais, tá? E quem que vai ajudar? O neuropsicólogo. Esse neuropsicólogo, ele é especialista nos testes. O terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo e o fonoaudiólogo. Perceberam que existem vários profissionais que existem para auxiliar? O tratamento, perceberam que são três formas do tratamento, três maneiras, né? São combinadas. Não existe o tratamento apenas com a medicação. Então, precisa da medicação, precisa das terapias multidisciplinares, as orientações dos pais e na escola também, tá? Uma criança com TDAH responde bem à medicação, precisa das estratégias na escola e também em casa. Então, é muito importante termos esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, na descrição tem uma lista de chamada para acompanharmos todos que estão participando.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!